Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vou partilhar na Escola da Divina Vontade, estudo 59, do volume 12 ao 20. No início da escola, Jesus está falando que é muito importante a gente perceber o dom da Divina Vontade agindo na nossa alma. Mas assim, como que acontece isso, né? De uma forma bem simples e natural e espontânea. Não é uma coisa assim que a gente vai criar da nossa cabeça, que a gente vai inventar, né? Com a nossa própria inteligência, com a nossa vontade, com o nosso humano, né? A gente realmente ficar atento e percebendo essas mudanças, mas a gente não inventar nada, não criar da nossa mente, não ser uma ilusão, ser uma coisa assim real, ser algo real, algo que é realmente de Deus que está acontecendo, e não ser uma ilusão da nossa cabeça, uma invenção. E aí, como que acontece isso? A gente vive numa intenção plena, assim, constante, de só viver com a vontade de Deus, de fazer tudo na vontade de Deus, de ser sempre a vontade de Deus agindo em todos os nossos atos, desde que a gente acorda 24 horas por dia. E não é a gente ficar rezando também 24 horas, falando toda hora, né, a cada instante falando divina vontade, reina na minha vontade. Não é só rezar, tipo assim, falar isso, que seja de forma mental. É viver isso, ter mesmo uma consciência. Deus ele enxerga cada fibra do nosso coração, ele vê cada pensamento que está no fundo do nosso subconsciente. Então, ele vê a nossa intenção de estar sempre fazendo a vontade dele, vivendo na vontade dele. Como foi falado nesse estudo, né? Foi muito falado isso. É muito entre nós e Deus. Ninguém vê. Ninguém vê. Seu marido não vê, ninguém vê. É muito entre você e Deus. A gente até fala, partilha, testemunha que está vivendo isso, mas que quando a gente está lendo o livro do céu, Deus mostra muita coisa, a gente fala enquanto a gente está lendo, mas muitos vão ouvir, não vão nem entender, não vão alcançar aquilo ali que você está vendo. Então fica muito entre nós e Deus, fica assim oculto, né? Muito oculto. A gente fala porque... Por que a gente fala, então, se é para ficar oculto, né? Se é para ser oculto, como foi falado na escola, se é para ser oculto, por que a gente fala, fica fazendo vídeo, partilhando, contando o que Jesus falou com a gente? Jesus falou isso, falou aquilo, mostrou isso, mostrou aquilo, porque ele quer que a vontade dele seja conhecida. É para fazer, é com interesse nele.
É o interesse dele, não é nosso. Não é nosso, não é uma coisa que a gente inventou. Ter esse canal no YouTube, ter o grupo, partilhar, não é uma coisa que a gente inventou da nossa cabeça. Isso é uma coisa que não é uma ilusão. Não é uma ilusão, não foi uma ideia assim que partiu do humano, de ninguém. Isso está muito claro no livro do céu. Foi Deus agindo através da nossa inteligência, da nossa vontade, mostrando o que Ele quer, né? Porque Ele fala muito claro no livro do céu que Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Ele quer isso. Então é para isso, é com essa intenção. A gente enxerga isso, tem essa luz, essa compreensão lendo o livro do céu. Fica muito claro isso. Então, não ser uma coisa que é uma ilusão. Então, a gente vive constantemente nessa consciência, nessa intenção de estar sempre na vontade de Deus, de fazer tudo com esse propósito do plano de Deus, do jeito que Ele quer, com a vontade dele, não com a nossa sempre sacrificada. E vai lendo o livro do céu, absorvendo esses conhecimentos, se enchendo desses conhecimentos, se enchendo desses conhecimentos. E quanto mais a gente vai se enchendo, mais lendo, mais absorvendo esses conhecimentos, mais a gente vê esse dom se manifestando na nossa alma. E isso também está no livro do céu, essa explicação de que é assim. Quanto mais conhecimento, que acho que eu li um trecho, foi no vídeo da escolinha do dia, acho que do 1º de janeiro que eu fiz, que ele falou justamente isso. Acho que foi na escolinha. Que a vida divina está oculta nesses conhecimentos. A vida divina está oculta nesses conhecimentos. Quanto mais se conhece, mais essa vida divina se desenvolve. Então, o caminho é esse, é conhecer, é meditar, é ler, é estudar, meditar, contemplar, conversar com Deus, usar a nossa inteligência para compreender Deus. Usar a nossa inteligência, memória e vontade para compreender Deus. Que é a nossa inteligência, ele falou também esses dias muito sobre isso, das potências da alma, nos vídeos que eu estava fazendo, da vontade, inteligência e memória. Que se não tiver no vídeo que eu fiz, no trecho que eu li na escolinha e outro trecho que eu estava lendo no volume 19, que se essas potências não tiver ordenadas em Deus, a vontade não tem reino da divina vontade na nossa alma. Se essas 3 potências não estão ordenadas em Deus, a inteligência, a memória, a vontade, inteligência e memória. Aí ele fala nesse trecho que a inteligência reflete o Filho, reflete a sabedoria de Jesus. Então, se a nossa inteligência não é usada para refletir a sabedoria de Jesus, do Verbo, a gente está fora da ordem, do propósito da criação. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, lendo o livro, absorvendo esses conhecimentos, mais os nossos pensamentos, tudo que está na nossa inteligência e guardado na nossa memória, vai se transformando, vai mudando, a gente vai vendo a mudança acontecer na nossa alma. Isso vai acontecendo de forma natural, não é uma coisa forçada, né? E Deus, aí falou, né, da história então Deus vai agindo na nossa inteligência e a gente vai percebendo que a gente pensa diferente das outras pessoas, que é Deus por que pensa diferente? Porque é Deus que está iluminando a nossa inteligência, que está refletido na nossa inteligência, reinando na nossa alma, nesse local que Ele criou para Ele habitar, que é a vontade, a inteligência e a memória. Ele está lá nesse local, nas potências da nossa alma, é lá que Ele está refletido. Então, se Ele está refletido na nossa inteligência,
você pensa diferente de quem está pensando só no humano, né? Como o exemplo que a Aline falou do, do pai lá tentando ensinar o filho a nadar na praia. E a criança com muito medo. E ele com grosseria com a criança, tentando obrigar a criança a nadar na praia, a criança com medo, insegura. E ele não tinha ali a inteligência, a iluminação de Deus, a inspiração de Deus. Ele rejeita a inspiração de Deus e, e faz tudo com sua própria vontade. E a vontade humana é cega, surda, fica nas trevas, a pessoa fica nas trevas, não tem o entendimento. Aí, como a Aline teve, né, de ter a ideia, dar uma boia para a criança, para o sobrinho dela. Porque a divina. Aí a gente vê, nossa, mas como assim? Jesus preocupar com isso? Deus, ele se preocupa com a. Ele quer a felicidade do ser humano. Ele quer a felicidade. Tudo que ele faz tem uma intenção, um propósito de trazer paz, de trazer alegria, felicidade. É isso que ele falou no trecho que eu estava lendo, que tudo que ele criou, essa potência, ele concorreu nessa potência da alma, que é a inteligência, para o homem compreender o bem que ele é e se alegrar com isso e querer esse bem. Então é só o bem, não é como foi falado na escola. Deus não é um ser egoísta que ele quer, ele quer o reino para a glória dele e ele vai estar super feliz pensando só nele. Não é assim. O reino da divina vontade é a felicidade do ser humano, é a felicidade do homem. No Kairos a gente falou sobre isso. Deus falou, eu não aceito a criatura infeliz no reino. Ele falou muito claro no Kairos, nos trechos do Kairos, que ele quer a felicidade, que esse reino é para o homem, é para a felicidade do homem. Não é só pensando nele. O reino da divina vontade é o homem voltar para um estado de santidade original, de felicidade com Deus. Não existe felicidade em outro lugar. E aí, se fosse um pai, no caso desse pai, com uma inspiração divina, com inspiração de Deus, ele não faria o que ele fez, não causaria esse transtorno. A esposa lá, já incomodada, o menino chorando, chateado, com medo. Ia ser diferente. Né? Foi diferente, a gente vê a cena diferente, o que aconteceu com o sobrinho da Aline, que ficou tranquilo. Né? Porque Deus inspirou ela a eles a boia. E aí ele perdeu e ficou tranquilo. Então a gente perceber essas mudanças na nossa, Deus agindo na nossa inteligência, né? Que Jesus falou. O homem foi criado com 3 potências: vontade, inteligência e memória. O Pai na vontade, o Filho na inteligência e o Espírito Santo na memória. E a gente começa a perceber a ação do Pai na nossa vontade, que só quer a vontade de Deus. Só quer a vontade de Deus. Você não quer outra coisa. Você entende o valor da vontade de Deus. Então é Deus agindo é o dom da divina vontade agindo para você viver assim. E a sua inteligência sendo iluminada e a sua memória para recordar as coisas de Deus. Aí aos poucos você vai vendo essa ação de Deus na sua alma. Os próprios pensamentos de Jesus nas graças e um bem universal, um bem para o outro. Né? Sempre Deus, ele é amor, é doação. Então a gente é portador o portador da presença de Deus onde a gente está. E Deus é o bem. Então, através da nossa alma, ele age da nossa vontade, inteligência e memória. E através dos nossos sentidos de tudo, ele age, é ele falando,
É ele lá, é ele pegando lá a boia, entregando pro pai. Através dele, através de um ser humano, através de uma pessoa humana na Terra, ele agindo nessa situação tão simples. E proporcionando um bem, proporcionando alegria, proporcionando vida, proporcionando paz. A gente se torna portador da paz, da alegria, né? E às vezes da ordem também, vem justiça, tudo, mas é sempre o bem. Mesmo numa situação que você não vai estar assim, então, que você vai discutir com alguém, que você vai corrigir alguém, mas é sempre trazendo na ordem, sempre trazendo o bem. É Deus agindo. Aí falou, né, que Deus faz questão de mostrar pra gente essas mudanças, da forma como que a gente pensa, né? As inspirações que ele traz, a mudança, o dom da divina vontade agindo na nossa alma. Aí eu lembrei de uma situação que aconteceu, que falou assim, né? A gente é um instrumento para trazer paz, para trazer alegria, né? Que é Deus agindo através da gente. E aí aconteceu uma situação. Lá no meu trabalho, o pessoal compra café para levar. Compra o pacote de café e deixa lá no armário para uma moça lá que faz todo dia. Uma das funcionárias faz. Voluntariamente ela faz. Duas pessoas, um cedo e outra tarde. E o pessoal, todo mundo que toma café tem que comprar o pacote de café e levar. E o pessoal não estava levando, já estava acabando o café, já estava acabando, já estava assim no fim do estoque. Tinha assim um pacote, então ia acabar e o pessoal não lembrou de levar. E aí a moça que faz o café estava lá muito chateada mesmo. Que o pessoal não leva, que a gente tinha combinado que toda vez que saísse o cartão de alimentação, que já era automaticamente para a pessoa lembrar de comprar e levar, mas que o pessoal, a gente tinha uma moça que sempre passava de mês em mês avisando, ó, tem que comprar, tipo assim, um lembrete. Gente, vamos comprar o café, ó, vai chegar o cartão amanhã, vamos lembrar de trazer essa semana. Aí todo mundo trazia. Um monte de gente levava, ficava aquele monte de café lá. E aí acabou que ela falou assim, eu não vou falar mais não. Ela falou assim, a gente não falou porque cada um é adulto, todo mundo tem que lembrar, assim, automaticamente. Não precisar a gente ficar lembrando, a gente já faz e não sei o que, e não tem que falar nada, que a pessoa tem que lembrar mesmo sem falar, mas o pessoal não lembra. Então eles pararam de cobrar e a pessoa acaba esquecendo de levar. E aí ela falou assim, então, ó, eu vou fazer assim, Michelle, vamos fazer assim, ó, nós vamos deixar acabar. Vai acontecer o caos aqui, porque todo mundo gosta tanto de tomar café. Segunda-feira vai chegar aqui e não vai ter café. E a gente vai ver o caos acontecendo, todo mundo chateado, todo mundo que tem gente sendo dor de cabeça, porque já chega lá e para começar a trabalhar, toma um cafezinho. E aí eles, não, a gente vai deixar o caos acontecer, não vamos falar com ninguém, não vamos avisar. Tipo assim, vamos dar um castigo nesse povo, porque eles têm que lembrar, eles têm que trazer sem a gente lembrar, sem a gente ter que ficar falando que tem que trazer. Aí, beleza. Aí vamos fazer isso então, né? Aí depois, eu meditando assim, tentando, conversando assim com Deus. E a gente sempre fica com os pensamentos assim, né? O que fazer? Aí vem uma inspiração em mim assim, não vai fazer isso, não precisa fazer isso. Avisa o pessoal que tá acabando para trazer. Ia chegar o cartão de alimentação. Não deixa acontecer o caos, né? Tipo assim, que Deus me inspirou assim, não deixa acontecer o caos. Vamos organizar a situação, deixar a pessoa responsável por fazer a cobrança todo mês, já que ela realmente ela já faz o café, então ela não tem que vamos partilhar as obrigações, né? Mas não fazer isso, deixar o povo sem café, chegar lá e não ter o café e todo mundo, sabe, assim, sem avisar, sem. Aí veio uma inspiração assim, olha, mesmo, eu vou. Aí eu falei, não, eu vou, a gente vai arrumar uma pessoa para cobrar. Aí pronto, resolveu.
aí, chamou uma pessoa, fulano, todo mês você passa, com o pessoal lembrando, porque a gente esquece, na correria do dia a dia, a gente esquece de comprar as coisas. Não é maldade, às vezes, da pessoa. E aí, assim, aí eu lembrei, né, realmente Jesus vem, às vezes, vem iluminar a nossa inteligência para trazer essa paz, para trazer o bem. O bem seria, né, tipo assim, todo mundo trazer e ficar tudo bem, ficar tudo em paz e tudo, e o café tá lá, e a pessoa tomar e chegar e ter o café para tomar. E aí fala, não, mas Deus se preocupa com essas coisas. Gente, é a vida humana. É a vida humana. É o ser humano, é o ser que ele criou. Ele não criou a gente para viver num caos, para viver numa desordem, para viver sem felicidade, sem paz, sem alegria, né? É no café, mas a pessoa gosta, não tem problema nenhum nisso. Então, assim, a forma de pensar diferente, entendeu? Você perceber que você pensa diferente, que é Deus que age através de você, que vem uma inspiração de Deus para você fazer o que Deus quer e Ele sempre quer o bem. Não, se fosse, mas eu acho que Deus é justo, então tinha que deixar sem café para castigar esse povo. Deus é justo mesmo, é justíssimo. E o que Ele me mostrou é que não seria justo fazer isso porque as pessoas não levou, não foi por maldade, não foi por preguiça, por maldade, porque não queria gastar dinheiro com café, não era isso. Porque elas esqueceram, porque a gente tem essas coisas, a gente acaba se envolvendo com outras coisas e esquece. Não foi por maldade, então o justo seria avisar. Gente, acabou o café. Avisar uma coisa tão simples. E ela já pensou assim, não, eu não vou avisar para ninguém, já vamos castigar todo mundo sem avisar nada e vamos deixar um caos acontecer, uma desordem. Assim, da outra vez, teve uma vez que aconteceu isso, mas foi um caos. Então, Deus ele te faz pensar diferente, pensar no outro, pensar no que é bom para todo mundo, não só na sua. Você não fica só no seu ali, na sua chateação, assim, que ela estava chateada, sabe? Ela ficou pensando muito assim, eu não tenho obrigação, eu já faço o café. Eu já faço, então eu não tenho, sabe assim, claro, ela não tem que fazer tudo sozinha, mas aí a gente pensar numa forma de ficar bom para todo mundo. Então fulano, você vai cobrar o café, o outro faz, o outro lava a garrafa, o outro guarda a garrafa, o outro não sei o quê. E vamos em conjunto trabalhar para manter um ambiente de paz, de felicidade. Tipo assim. Mas aí Deus, é o que eu tava meditando ali para fazer a partilha, né? O que veio assim no meu coração também. Deus, ele inspira a gente para ter para usar a nossa inteligência. Inspira, né? Age na nossa inteligência, na nossa alma, para fazer esses atos, né? E tudo. Mas o que ele uma das coisas que a gente percebe também, o dom da divina vontade agindo, é a nossa inteligência sendo iluminada para entender as coisas dele, para entender as verdades dele, para entender ele, para conhecer ele. Nossa, isso aí é muito, a gente percebe muito. A gente conseguindo compreender o que ele está falando. Compreender o que ele está falando e viver aquilo que ele está falando, que está escrito. Aquele conhecimento que ele está trazendo, como ele fala, eu não te dou conhecimento não só para você, como a notícia. Não, eu tô te dando um bem. É um dom, é um bem para você, é uma graça, é um dom para você viver isso. Então, aí como foi falado, como assim a Aline estava falando, né? Como que ela ia explicar para as pessoas que tudo que Jesus estava falando no livro do céu não era só para Luísa? Como explicar isso para as pessoas? Porque ela desde o início entendeu que é para a gente ler o livro do céu, que ele está falando para a gente, que ele está falando para quem está lendo, para quem está de frente com o livro, para quem está lendo essas palavras, é para a gente que ele está falando, para ela, para você que está lendo, para mim, para toda a humanidade,
para todas as almas, ele está falando para todos, não é só para Luísa. E aí, como fazer isso, né? Tá no livro do céu isso. Isso tá no livro do céu. Se a gente prestar muita atenção, tá no livro do céu. E ele ilumina a nossa inteligência. É isso que eu tô falando. A gente percebe ele iluminando a nossa inteligência enquanto a gente está lendo o livro, usando essa potência da nossa alma incrível, a inteligência. Obrigado, Senhor, pela potência da alma inteligência. Obrigada, Senhor. Ele ilumina a nossa inteligência para a gente entender o que ele está falando. E a gente entende isso, ele está falando para mim. Ele está falando comigo. Ele deixa isso claro quando a gente está lendo. Ele ilumina a nossa inteligência, é uma coisa assim, é fé pura. E ele fala isso no escrito da Luísa, que não é o livro do céu, é o chamado. Ela escreveu, além do livro do céu, algumas cartas, alguns escritos, assim. Numa parte que é assim, o chamado o chamado de Jesus. Aí tem o chamado da Luísa, o chamado de Nossa Senhora e o chamado de Jesus para a gente viver na divina vontade. E nesse chamado, nesse texto que chama o chamado de Jesus, ele fala bem claro que é para todo mundo. E que na hora que a gente estiver lendo, ele vai estar, ele fala do seu lado, né? Do seu lado, tocando a sua inteligência para você entender, gente. Aí o viver pela fé é acreditar nisso, assim, ó, é agarrar isso. E essa é a verdade pura e acontece. E você não duvidar, porque tá escrito e você não vê. Eu não vejo Jesus aqui tocando minha inteligência. Cadê Jesus? Não tô vendo. Não tô vendo. Meu olho humano. Não tô vendo nada. Mas a fé me faz acreditar sem ver. Acreditar no que ele falou. Ter como uma verdade imutável o que está escrito, o que ele revelou através da palavra dele. E ele falou: quanta alma estiver lendo, eu estou com ela. E é tocando a inteligência dela, iluminando a inteligência para ela entender o que eu estou falando. Sem ele, não tem como. Então, uma das formas que, como falou na escola, da gente perceber a vontade divina agindo na nossa alma é isso, compreender o que ele está falando. Compreender o que está dito no livro do céu. Entender o que está sendo dito e viver isso, né? E viver. Porque ele fala que não é só uma notícia. E não é só para Luísa, é para todo mundo. E aí, esse ato que a gente faz, né? De entender o que Jesus está falando, porque ele falou: a gente é um instrumento, a alma se torna um instrumento de atos que vão gerar um bem universal. Então, aí tem atos, né, igual isso que aconteceu lá. Ah, eu falei: ô fulano, não vamos fazer isso não. Vamos avisar para todo mundo que o café está acabando. Eu vou trazer, vou pedir a outra gerente para trazer, para dar para essa semana. E aí o pessoal vai ter o tempo para ir no mercado no final de semana, que vai chegar o ticket, e no final de semana eles vão, e eles vão trazer na outra semana. Então é uma coisa humana, assim, o café e tudo. É um bem, beleza, mas o bem que a gente faz, que Deus faz através da nossa alma, que é ler o livro do céu, compreender essas verdades. Meu Deus do céu, que bem universal para todos os seres humanos. Não é só você que está sendo iluminada, que está recebendo essas verdades, que está iluminando sua inteligência. É quem ele fala, né, do orvalho benéfico. Essa luz vem para a Terra. Essa luz alcança o passado, alcança as almas que estão no purgatório, que está no céu já e que não viveu dessa maneira na Terra enquanto estava na Terra. E a gente faz os atos em nome delas. Elas não usaram essa potência da alma inteligência. Muitos que estão no céu, que já passaram pelo purgatório, estão no céu ou foram direto para o céu, não viveram na divina vontade e por exemplo, não usou a inteligência para compreender essas verdades.
Não fez esse ato de compreender essas verdades enquanto estava na terra. E a gente faz em nome de todos. Eles não fizeram porque não tinham como fazer, porque muitos não viveram nesse tempo que a gente está vivendo. Mas os que viveram também não aproveitaram essas verdades. Não aproveitou essa graça. A gente faz em nome deles. E eles recebem uma glória acidental, uma felicidade, porque tem alguém na terra oferecendo esse ato para Deus. Em nome deles, e a gente faz essa oração, né? A Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve. Todos foram criados para usar a inteligência, para compreender Deus. E muitos viveram aqui na terra e não fizeram isso. E a gente faz em nome de todos. E essa luz chega no futuro, nas almas que ainda vão, nas pessoas que ainda vão nascer. E ele vai falar isso no trecho da escola, né? Num dos trechos da escola desse estudo. Então, esse bem universal, meu Deus, incrível. Da gente estar doando a nossa vida, como foi falado, a gente doa a nossa vida. Você está vivendo sua vida, não para você. Não tem um interesse pessoal. É um interesse universal. Você vive a vida que todos deveriam viver. E você vive para doar. Vive em nome de todos. Meu Deus, compreender Deus em nome de todos é um bem universal, sim, gigante, imenso. Trazer essa luz para a terra, para as almas, dessa compreensão do Fiat, a compreensão da santidade divina, do reino, do que Deus planejou na criação do homem. Nossa, meu Deus. Então, é essa introdução, né, que foi falado na introdução da escola. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.